Havia um hospício isolado no topo de uma colina, envolto por uma floresta densa e sombria. O Hospício Sanatório Luna era conhecido por abrigar as mentes mais atormentadas e despedaçadas. Dentre os pacientes, um caso intrigante se destacava: Daniel Harper, um homem cujo passado estava envolto em mistério e cuja mente era um labirinto de sombras. Daniel chegou ao Sanatório Luna após ser encontrado em estado catatônico nas ruas de uma cidade vizinha. Sua única conexão com a realidade era um olhar vago e assustado, como se sua alma estivesse aprisionada em um pesadelo interminável. Os médicos tentavam decifrar os murmúrios incoerentes que escapavam de seus lábios, mas cada palavra pronunciada por Daniel apenas alimentava o medo que pairava sobre o lugar. Aos poucos, os funcionários do hospício começaram a perceber que algo sobrenatural envolvia Daniel. À noite, os corredores escuros eram preenchidos com seus sussurros incompreensíveis, ecoando como uma sinfonia macabra. Os outros pacientes afirmavam ouvir risos malignos e passos invisíveis, enquanto a aura de horror crescia a cada lua cheia. A enfermeira-chefe, Margaret, uma mulher corajosa, decidiu investigar o passado de Daniel. Ao mergulhar nos registros antigos, descobriu que ele havia sido parte de um experimento científico obscuro, que buscava explorar os limites da mente humana. O projeto, conhecido como Projeto Lúcifer, tinha o objetivo de abrir portais para dimensões além da compreensão humana. À medida que Margaret aprofundava a investigação, ela se via envolvida em um pesadelo que ultrapassava a sanidade. Estranhos acontecimentos começaram a assombrar o hospício. Sombras dançavam nos corredores vazios, vozes inumanas ecoavam pelos corredores e a temperatura caía abruptamente em certos lugares. À medida que Daniel se tornava mais ativo, os outros pacientes relatavam visões horripilantes. Pesadelos compartilhados, nos quais uma figura sombria sussurrava promessas de tormento eterno. As luzes piscavam, as portas rangiam e um frio intenso penetrava até os ossos. Margaret, determinada a desvendar o mistério, encontrou uma sala secreta nos arquivos do hospício que continha detalhes perturbadores sobre o Projeto Lúcifer. A experiência deixará Daniel como uma ponte entre nosso mundo e o além, tornando-o receptáculo para entidades das trevas. Com cada passo em direção à verdade, Margaret enfrentava visões grotescas e terrores indescritíveis. As sombras ganhavam forma, rindo em coros dissonantes. Daniel, agora possuído por entidades inomináveis, começava a canalizar sua insanidade para a realidade física. Numa noite sombria, a lua cheia iluminava o hospício enquanto Margaret, decidida a confrontar o mal que assolava o lugar, entrou na cela de Daniel. O ar estava denso, as sombras dançavam ao redor deles. Daniel, com olhos sem vida, começou a sussurrar palavras em uma língua antiga, invocando a presença de algo além da compreensão humana. O quarto tremia com a presença do desconhecido. A enfermeira se viu presa entre o horror e o fascínio, enquanto forças além da compreensão começavam a se materializar diante de seus olhos. A escuridão envolveu tudo, e o hospício tornou-se um portal para dimensões sombrias. A história do Hospício Sanatório Luna ecoou nos registros dos destemidos que ousaram investigar o terror que ali ocorreu. O local foi abandonado, deixando para trás uma atmosfera envenenada pelos horrores que desencadearam a insanidade de Daniel e a libertação de entidades insondáveis. O hospício, agora em ruínas, permanece como um lembrete sussurrante de que alguns mistérios jamais devem ser desvendados. Após o terrível incidente no Hospício Sanatório Luna, Margaret foi a única sobrevivente que conseguiu escapar das garras das entidades liberadas. No entanto, ela não saiu ilesa. As sombras que dançavam nos corredores do hospício agora seguiam, uma lembrança constante do mal que havia testemunhado. Margaret buscou refúgio em uma pequena cidade distante, tentando reconstruir sua vida, mas a escuridão a perseguia como uma sombra insaciável. As noites eram preenchidas por pesadelos horríveis nos quais as entidades tentavam arrastá-la de volta para o abismo do qual escapara. Confrontada pela necessidade de encarar seu passado, Margaret mergulhou nas antigas escrituras encontradas nos arquivos do hospício. Ela buscava entender o que havia desencadeado o terror que assolou o sanatório e descobrir uma maneira de selar novamente o portal que ligava o mundo físico às dimensões infernais. Enquanto investigava, eventos estranhos começaram a ocorrer na cidade.
Sombras se moviam à margem da visão das pessoas, sussurros arrepiantes ecoavam nas ruas desertas e a temperatura caía abruptamente em certos locais. Margaret sabia que as entidades estavam se aproximando. Determinada a enfrentar o mal que a assombrava, Margaret encontrou vestígios de um antigo ritual capaz de selar portais interdimensionais. Contudo, o preço a ser pago era alto. O ritual exigia uma oferenda pessoal, algo que ela hesitava em dar. À medida que a escuridão se intensificava, Margaret compreendeu que não havia outra escolha. Ela revisitou o local abandonado do Hospício Sanatório Luna, onde as feridas da realidade estavam mais profundas. Cada passo que dava ecoava no silêncio da ruína, como se o próprio lugar estivesse suspirando em agonia. No coração das ruínas, Margaret realizou o ritual, oferecendo suas próprias memórias traumatizantes como pagamento. Sombras vorazes começaram a girar ao seu redor, uma tempestade de escuridão que tentava consumi-la. Cada lembrança dolorosa que ela entregava alimentava o poder do ritual. Com um grito angustiado, Margaret sentiu o peso da escuridão se dissipar. O portal estava se fechando. O Hospício Sanatório Luna, agora mais silencioso do que nunca, parecia ter perdido sua conexão com as dimensões além. Ao emergir daquele lugar amaldiçoado, Margaret percebeu que as sombras que a perseguiam haviam desaparecido. Seu olhar vago e assustado havia sido substituído por uma determinação sombria. O preço que pagará para selar o portal deixará cicatrizes em sua alma, mas ela havia conseguido deter o mal que ameaçava consumir tudo. A cidade, liberta das garras das entidades, começou a se recuperar lentamente. Margaret, no entanto, carregava as cicatrizes da escuridão consigo. A experiência havia transformado a enfermeira-chefe em uma guardiã relutante, consciente de que, em algum lugar nas sombras, as entidades aguardavam, pacientemente, por outra oportunidade de se libertar.